Aula do dia 13 de outubro. Até o dia 15. Em qualquer momento que você quiser entregar o trabalho, no dia 15, você pode fazer, pode me mandar o trabalho pela internet. Eu só pediria o seguinte: vocês podem mandar o trabalho pela internet, mas eu pediria que vocês também deixassem um trabalho aqui em papel, porque já ocorreram alguns problemas, e aí é uma maneira de não ter problemas, porque, contrariamente à graduação, as notas da pós, elas são muito mais difíceis de serem modificadas. Agora, de fato, a data é dia 15, data final, porque eu já vou ter pouco tempo de leitura. Estou fazendo isso também para vocês terem o máximo de tempo possível. O que a gente vai fazer nesses quatro cursos? Nós vamos ler a doutrina da essência, pelo menos até o capítulo do fundamento. O objetivo é esse, pelo menos chegar ao menos no capítulo sobre o fundamento. Me parece que é o núcleo mais importante do livro. Esses primeiros capítulos da doutrina da essência. Então, dizer que vocês, de fato, estivessem aqui presentes, porque me parece que tudo isso é um preâmbulo para a gente poder trabalhar essa segunda parte. Bem, por outro lado, eu havia pedido a vocês que me entregassem um pequeno resumo do que seria o trabalho de cada um. Então eu queria saber se alguém não entregou. Tá, essas pessoas que não entregaram, elas têm os trabalhos bem. Ok, então vocês poderiam me passar. Ok. Tá. Mais alguém não entregou? Vocês não fizeram? Não. Tá. Tá. Então, vocês podem me mandar por e-mail. Não, eu não vou estar aqui, é melhor vocês me mandarem por e-mail. Ok. Quantas pessoas vão me mandar? Deixa eu ter uma ideia. 1, 2, 3. Você é o? Você é a? Seu nome? Adriana. Adriana. Tá. Eu mandar de uma menina que pediu ainda. Tá. Mas essa menina que te pediu, ela é aluna aqui. É. Tá. Sou Luciana. Filho. Naira. Tá. Ok. Então, bem, de fato eu pediria que vocês mandassem o mais rápido possível pelo seguinte. Eu li os resumos que me enviaram. Não há nenhum resumo que não seja factível. No entanto, há alguns que têm, como a maioria tem o mesmo problema, maioria não, alguns têm um problema muito parecido. Eu achei que seria mais interessante discutir com vocês em aberto, para aí todo mundo poder aproveitar. Eu já esperava que isso ocorresse. Que vocês todos têm, cada um tem um trabalho a ser desenvolvido, tá, com um autor ou um tema. E eu mesmo havia dito que achava importante que vocês tentassem trazer suas preocupações, trazer o tipo de trabalho que vocês estão fazendo para uma confrontação com o que nós estamos tendo em aula, porque, a meu ver, não faria o menor sentido, né, nessa altura do campeonato, onde vocês estão precisando, na verdade, focar na pesquisa que vocês estão desenvolvendo, trazer um tema extemporâneo e exigir que vocês fizessem um trabalho num tema extemporâneo. Né? Eu acho que é muito mais interessante para vocês, e para mim também, que vocês, a partir da pesquisa de vocês, apresentem um tema de confluência. No entanto, vários disseram que estavam entrando em contato com o pensamento hegeliano pela primeira vez. Então eu queria saber, quem está entrando em contato com o pensamento hegeliano pela primeira vez? Só para ver se era essa um pouco a impressão que eu tinha. Tá. Então, nesses casos, eu já também esperava um pouco que isso ocorresse. Boa parte de vocês
acabou optando por tentar fazer uma articulação com a fenomenologia do espírito. No entanto, esse é um curso sobre a ciência da lógica. Não é um curso sobre a fenomenologia do espírito. Então, esses que fizeram isso, eu peço que vocês se esforcem para encontrar pontos de confluência que permitam a vocês trabalharem o texto da ciência da lógica. Vocês, óbvio, vocês podem e devem, acho louvável e interessante, que vocês tragam aí discussões que podem ter sido mais desenvolvidas na fenomenologia do espírito. Mas é muito importante, quer dizer, eu vou cobrar isso, né, que nesse trabalho vocês mostrem uma tentativa de absorver problemas que estão na ciência da lógica. Trabalharem o texto, é importante que vocês trabalhem o texto da ciência da lógica. Eu insisto nisso porque, de fato, isso é uma coisa que eu vou cobrar. Quer dizer, se vocês fizerem um belíssimo trabalho onde não há um trabalho de texto sobre a ciência da lógica, eu vou desconsiderar o trabalho. Porque esse era um curso de leitura da ciência da lógica. Então, para mim... As listas... Segundo os anais da faculdade, ninguém nunca frequentou meu curso. Então peço que vocês preencham aí para não dar problema depois. Então, volto a insistir nesse. Esse é um aspecto que é, na verdade, o único aspecto limitador. O único aspecto limitador é esse. Vocês podem trabalhar qualquer questão que esteja presente no texto, mas vocês têm que trabalhar o texto. Vocês têm que tentar trazer as suas questões para uma articulação sobre o texto. Eu não estou pedindo para vocês fazerem, volto a insistir, um trabalho de interpretação de texto. Mas como nesse texto há uma série de problemas específicos, eu quero que vocês se apoiem pelo menos um deles. Ok, eu vou tentar também ler esse material e aí eu faço meus comentários. Qual é a questão de possibilidade de conveniência de utilizar comentadores e intérpretes nesse artigo? Não há problema algum. Com volta a insistir, eu não estou pedindo para vocês fazerem uma interpretação de texto. Até porque não faria o menor sentido. Vocês estão desenvolvendo uma pesquisa, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa de confrontação, de articulação, mas... sobre essa questão de comentadores, eu queria ter dito alguma coisa no início das aulas, porque, do meu ponto de vista, por que eu evito indicar comentador? Né? Porque eu acho que é um dos trabalhos fundamentais, ainda mais vocês que estão desenvolvendo habilidades de pesquisa em cursos de mestrado e doutorado, acho uma das questões fundamentais que vocês sejam capazes de sintetizar a bibliografia. Quer dizer, vocês já têm uma capacidade de pegar um comentário, dar uma olhada no comentário, ver se de fato ele funciona ou não, né? Se ele é bem montado ou não. Eu indiquei alguns comentadores aqui no curso, no decorrer das nossas aulas, e coloquei uma lista também na ementa do curso. Né? Agora, vocês devem, acho que um dos elementos mais importantes dessas pesquisas, vocês devem fazer uma boa pesquisa bibliográfica. Tá? Vocês têm vários instrumentos para isso, quer dizer, desde a biblioteca da nossa universidade até internet, tem 1 milhão de artigos em sites como Emule e coisas desse tipo. Então vocês devem fazer esse tipo de pesquisa. Isso é uma coisa que eu acho absolutamente fundamental. E digo ainda outra coisa. Isso já deve ter acontecido com vocês. Pelo menos comigo isso já aconteceu. Muitas vezes um comentário ruim fornece uma boa ideia. Então,
Acho que é muito mais importante vocês terem clareza do problema que vocês estão querendo desenvolver, certo? E procurar a bibliografia que possa sustentar esse problema do que vocês se conformarem a certos padrões gerais de comentário. Ok? Mais alguém tem alguma questão sobre o trabalho? Então, tudo claro. Então, dia 15, posso esperar todos os trabalhos. Deixa eu perguntar uma coisa, por exemplo, não ficou claro. E com relação a autores que não são propriamente comentadores, que se apropriam do meio, etc., que tem a ciência da lógica, eles tinham algum problema, mas que não tem uma leitura exigente e tal, é legal fazer? Claro, desde que você tenha... Veja, vários trabalhos que foram apresentados para mim serão trabalhos do tipo, eu quero fazer uma comparação entre o autor X e Hegel a respeito do problema tal. Né? Então, vejam, se vocês têm uma... Eu imagino que vocês fizeram esse tipo de proposição porque o autor X é um autor que vocês, até certo ponto, têm domínio. Né? Se esse for o caso, eu acho que vocês devem fazer. Agora, o que vocês não devem fazer é pegar um autor que vocês não dominam, colocar em diálogo com outro autor que vocês estão descobrindo, certo? Porque vocês conhecem o Evangelho, né? Tem aquela história dos dois cegos que um guia o outro para o abismo. Né? Então, quer dizer, se vocês pegam um autor que vocês têm dificuldade de analisar com outro que vocês estão descobrindo, é muito difícil dar alguma coisa interessante. Então só façam isso se vocês têm domínio de um dos autores. Tá? Mais alguém tem alguma questão? Ok. O que eu gostaria de fazer na aula de hoje é que, como nós estamos, na verdade, terminando a leitura da doutrina, doutrina do ser, tá? Uma leitura que, em momento algum, quis ser uma leitura exaustiva, tá? Mas uma leitura que, na verdade, procurou ser uma leitura panorâmica, no sentido de fornecer as estruturas fundamentais de desenvolvimento do texto, para que vocês possam ter uma leitura mais profícua do texto. Achei que esse seria o momento ideal para nós fazermos uma grande recapitulação. Uma grande recapitulação sobre a doutrina do ser. E nessa recapitulação, quer dizer, ao final, eu gostaria de trazer, então, algumas coisas que podem terminar a leitura, que dizem respeito à análise do capítulo sobre a medida. Né? Mas antes de fazer isso, eu gostaria de fato de fazer essa recapitulação para que vocês tenham mais clareza do trajeto que eu tentei desenvolver com vocês nesses últimos 2 meses. Para mim é muito importante que vocês tenham clareza desse trajeto, para que vocês possam então ter mais segurança a respeito das chaves de leitura que eu havia sugerido. Bem, eu gostaria, na verdade, de começar essa recapitulação lembrando dessa frase, desse trecho que foi apresentado em algumas das nossas primeiras aulas da Crítica da Razão Pura, onde o Kant discute o que ele entende, ou por que ele vê como importante uma certa estaticidade do conhecimento próprio à lógica. Eu lembro para vocês de novo esse trecho, é um trecho da Crítica da Razão Pura. Então, lá na introdução, pode-se reconhecer que a lógica, desde remotos tempos, seguiu a via segura, pelo fato de que desde Aristóteles ela não deu um passo atrás, a não ser que se leve em conta a conta de aperfeiçoamento, a abolição de algumas sutilezas desnecessárias ou a determinação mais nítida de seu conteúdo. Também é digno de nota que não tenha até hoje progredido, parecendo, por conseguinte, acabada e perfeita, tanto quanto se pode afigurar. Que a lógica tenha sido tão bem sucedida deve-se ao seu caráter limitado, que autoriza e mesmo obriga a abstrair de todos os objetos do conhecimento e suas diferenças, tendo nela o entendimento que se ocupar apenas consigo próprio e com sua forma. Desde os tempos mais remotos que a história da razão pôde alcançar,
no admirável povo grego, a matemática entrou na via segura de uma ciência. Bem, no começo do nosso curso, eu havia lembrado a vocês que essa afirmação de Kant, no segundo prefácio da Crítica da Razão Pura, sintetiza admiravelmente tudo contra o qual Hegel lutava na sua ciência da lógica. E não era por outra razão que a primeira frase da ciência da lógica era essa lamentação que eu havia trazido para vocês, que eu cito novamente: a modificação completa que afetou o modo de pensar filosófico desde mais ou menos 25 anos entre nós, a perspectiva mais elevada que a autoconsciência do espírito alcançou a respeito de si mesmo, nesse período de tempo, teve até agora pouca influência na forma da lógica. Ou seja, a constatação de um descompasso, a uma experiência filosófica fundamental e original. Essa experiência é confundida com o tempo próprio, aquilo que hoje nós chamamos de idealismo alemão. Essa experiência é a experiência do idealismo alemão. No entanto, diz Hegel, até Hegel, essa experiência foi incapaz de dar um passo além fundamental, que é o passo que diz respeito à reflexão especulativa sobre a forma da lógica, sobre a lógica enquanto modalidade discursiva. Bem, Hegel então via como um bloqueio fundamental o fato da lógica não ter progredido até hoje e ter pago como preço dessa estaticidade a impossibilidade de tematizar a coisa mesmo. Ou seja, a necessidade de se limitar à abstração de todos os objetos do conhecimento que não se submetam a um certo princípio de orientação do pensar. Bem, essa questão era fundamental porque no fundo, a ciência da lógica, esse livro decisivo da experiência intelectual hegeliana, não era nada mais do que a tentativa de dar forma a uma lógica imanente aos objetos da experiência. Ou seja, uma lógica não mais tributária de distinções estritas entre forma do pensar e conteúdo do pensar, entre matéria da experiência. Uma lógica onde o pensamento não apareceria mais como uma forma exterior à coisa, ou seja, uma lógica daquilo que é, como diz o Hegel, imanente, aquilo que é plasticidade imanente. Ou seja, uma plasticidade imanente das coisas. Essa plasticidade imanente das coisas pede uma reflexão sobre a forma do pensar, mas essa forma do pensar não deve ser simplesmente agora a forma do pensar, ela deve ser a lógica imanente aos objetos da experiência. É possível uma lógica que seja lógica imanente aos objetos da experiência. Se essa resposta for positiva, então a ciência da lógica procura ser esse projeto. Se não for possível, então a ciência da lógica é, como grande maioria da história da filosofia disse, o mais bem acabado delírio do idealismo alemão. Vejam, nesse ponto, a dependência da lógica a um modo de pensar próprio às matemáticas seria, na verdade, um dos elementos decisivos responsáveis pela imobilidade dessa forma discursiva. Por isso, a filosofia não deveria aceitar que o seu método fosse inspirado nessa clareza e nessa distinção de origem matemática que era o apanágio de alguém como Descartes. Bem, eu havia dito para vocês que Hegel deveria ver desde o início, na matemática, um modo defeituoso de pensar. Diz ele, um calcular desprovido de conceito. Nós vimos na última aula como Hegel procurava, então, desqualificar uma certa tendência
que procurava nas matemáticas o fundamento da constituição dos modos de racionalização em operação do discurso filosófico. Porque esse campo das matemáticas seria esse campo do que conhece apenas diferenças exteriores e igualdades vazias. Eu havia lembrado para vocês, não é por outra razão que existe uma longa tradição no interior do pensamento dialético pós-hegeliano de desqualificação das matemáticas. Uma longa tradição que vai pelo menos do Hegel até o Adorno. Bem, a ideia fundamental dessa desqualificação das matemáticas dizia respeito a um conceito preciso, mas um conceito decisivo, certo? Na ossatura da ciência da lógica. Esse conceito é o conceito de infinitude. A matemática deve ser desqualificada porque ela seria um discurso incapaz de tematizar de maneira adequada a infinitude. Ou de transformar, ou de fornecer as condições para que a infinitude pudesse se transformar em um objeto de uma experiência que vai ser o elemento fundamental da filosofia. Ou seja, a coisa mesma com a qual a filosofia deveria se confrontar. Por isso que, como nós vamos ver na aula de hoje, Hegel tem que caracterizar um infinito matemático que se inicia, cuja tematização se inicia através da discussão da progressão ao infinito, como uma infinitude ruim. E nessa crítica do vínculo entre lógica e matemática, em prol de um outro vínculo agora, em prol da renovação de um outro vínculo, seria o vínculo entre lógica e metafísica, se encontra uma discussão maior a respeito dos modos de relação entre pensamento e infinitude. É isso que faz, no fundo, isso que move a tentativa hegeliana de recuperar o campo da metafísica. Mas bem, o que eu havia insistido com vocês, que eu gostaria de tentar trabalhar com calma, era essa pressuposição fundamental da ciência da lógica, que é a pressuposição de um quiasma possível, que é o objeto do pensamento. Um quiasma entre determinação imanente dos objetos da experiência e manifestação da infinitude. Só há determinação imanente dos objetos da experiência lá onde há manifestação da infinitude. A infinitude é o nome adequado do objeto da experiência da consciência. Eu insisti com vocês mesmo que esse era o problema fundamental da ciência da lógica. Se nós pudermos resumir em um problema gerador. Ou seja, como é possível pensar a determinação imanente de objetos da experiência, objetos esses que são a manifestação da infinitude. Bem, já há uma contradição muito clara nesse quiasma. A contradição é entre objeto e infinitude. Objeto, vocês sabem, é o diverso da experiência sensível que pode ser unificado sob a forma de uma representação. O objeto é aquilo que é limitado, determinado. Como é possível algo ser, ao mesmo tempo, limitado e infinito? Determinado e infinito. Bem, ao lermos a doutrina do ser, tendo em vista esse problema, nós nos deparamos inicialmente com uma subdivisão triádica, que era essa subdivisão entre qualidade, quantidade e medida. Essa subdivisão ela indicava um movimento onde se partia da determinação imanente, mais aparentemente singular e irredutível, que é a qualidade, a uma determinação que só é no interior de uma relação geral com outros, que é a medida. Essa passagem
é um movimento fundamental para a reconfiguração da própria noção do que é uma determinação imanente. Quer dizer, para que nós possamos responder a pergunta sobre o modo de quiasma entre determinação imanente dos objetos da experiência e manifestação da infinitude, nós devemos inicialmente partir de uma problematização do que significa uma determinação imanente. Hegel parte, digamos assim, do senso comum, parte da representação natural do pensar, que diz uma determinação imanente de uma coisa é sua qualidade irredutível, é sua qualidade singular, né? É a vermelhidão do vermelho, vou falar a linguagem dos qualia, né? E de fato Hegel associa o primeiro nível da imanência do ser à qualidade. E ele diz, eu cito aqui novamente essa frase da enciclopédia: a qualidade é, de modo geral, a determinidade idêntica ao ser, de modo que algo deixa de ser o que é ao perder sua qualidade. A quantidade, ao contrário, seria a determinidade exterior ao ser, determinidade para ele, o ser indiferente. Ou seja, a qualidade, então, ela era aquilo que determina a identidade do ser consigo mesmo. Aquilo que o singulariza em uma irredutibilidade imediata. No entanto, eu havia lembrado a vocês que Hegel inovava ao lembrar que o pensamento imediato da qualidade era, no fundo, uma aporia. Toda a discussão sobre o ser e o nada era a articulação dessa aporia. Primeiro, o pensamento imediato da qualidade é uma aporia porque a qualidade nunca é imediata. A qualidade sempre é relacional. Ela exige a atualidade de uma estrutura de diferenças qualitativas que possa orientar o pensar. Essa temática vai aparecer em vários momentos da doutrina do ser. Em vários momentos do livro, o Hegel utiliza esse dispositivo de pensar para insistir, vejam, lá onde nós imaginávamos o mais imediato, nós encontramos sempre a mediação. Eu nada posso dizer da qualidade se eu não a submeto a uma relação com outras determinações qualitativas. Isso se eu não quiser entrar nas vias da identificação da intuição imediata como modo de acesso mudo ao ser. E como desde a fenomenologia, Hegel insiste em o acesso mudo ao ser é acesso nenhum. Daí porque o Hegel vai insistir que colocar o ser enquanto ser só é possível ao resvalar o ser na condição do indeterminado. E essa indeterminação aparece a Hegel porque o ser, como começo do saber, né, não pode se referir a nada outro que ele mesmo. Senão, ele não seria começo. Isso no sentido da categoria mais imediata do saber. Por isso que eu já disse para vocês por que a doutrina do ser começa com essa questão, como deve ser o começo da ciência. A questão é exatamente essa. Afinal de contas, quando se assume um início lógico daquilo que é a determinação mais imanente do meu saber, ou seja, a possibilidade de eu impor uma identidade entre pensar e uma identidade imediata entre pensar e ser, bem, essa posição, ela necessariamente produz uma forma de aporia. Se o ser é autorreferência imediata e incondicional, só para desenvolver um pouco esse ponto, a sua determinação, ela só vai ser determinação em relação a algo outro que é posto ao mesmo tempo. De fato, o ser só passa a determinação quando ele é posto em uma situação. Eu assisti isso com vocês em vários momentos. Ou seja, quando ele é posto em um contexto próprio à existência. O que nos explica porque a segunda categoria da qualidade devia ser necessariamente o Dasein. Ou seja, o Dasein no sentido da existência, no sentido da presença, no sentido do ser aí. O Hegel vai dizer que o ser, no fundo,
é uma intuição vazia, ou seja, um pensamento desprovido de objeto. E essa afirmação, segundo o ser, é de fato a própria intuição pura e vazia, ou seja, de fato, nada, não mais nem menos que nada, visava, lembrar a vocês, solapar uma segurança ontológica. Essa segurança ontológica daquilo que deveria aparecer como fundamento para o processo de determinação dos objetos. Porque se o ser e nada se equivalem, eu não posso mais pensar o fundamento, a gente vai ver isso lá na doutrina da essência, sob a forma da participação, ou seja, todos os objetos participam em algum nível da realidade do ser. Eu não posso pensar o fundamento a partir da semelhança. Todos os objetos que têm realidade são de uma forma ou de outra semelhantes ao ser, né? Ou seja, eu coloco uma questão fundamental, que é a ausência de segurança ontológica própria à dialética. Essa ausência de segurança ontológica, ela está muito claramente posta nessa ideia de que a primeira determinação concreta do pensar é o devir, que é a determinação mais problemática como fundamento. Você pode imaginar o que significa colocar o devir como fundamento de pensar. Fundamento é o que me fornece a norma. Fundamento é o que me permite dizer o que é válido e o que não é válido, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é ruim. Fundamento é aquilo que, em última instância, me fornece um critério, um princípio de orientação do pensar. Mas o devir não é a figura do princípio. O devir não tem origem. O devir não pode ser a figura do critério. Porque o devir é o movimento. A instabilidade do movimento. Ou seja, eu havia dito então que o devir, como resultado da posição da unidade entre ser e nada, devia ser medido em todas as suas consequências. Essa afirmação do devir como verdade do ser é a maneira hegeliana de introduzir um dado fundamental para uma lógica, segundo Hegel, que é a introdução da temporalidade no interior do ser. Ou seja, o que significa uma lógica cujo conceito concreto, primordial e primeiro é a temporalidade. Ou seja, é a reflexão sobre esses objetos que se dão a nós apenas no tempo. Que categorias uma lógica que coloca a temporalidade como a determinação fundamental do ser deve ter? E o que significa isso? Pensar a temporalidade como determinação fundamental do ser. Quais as consequências disso? Para a própria estruturação de um campo categorial. Bem, eu gosto, nesse momento, acho que vale a pena a gente voltar um pouco ao texto da Ciência da Lógica, porque esse era um problema que animava a passagem a esse segundo momento do nosso texto, no interior do capítulo Qualidade, que era o momento do Dasein. Né? Porque, no fundo, a pergunta que esse momento do texto tenta responder é como um devir passa a existência. Como é possível, no fundo essa é uma maneira mais curta de fazer outra pergunta, que é como é possível determinar algo que é puro devir instável. Algo que parece nunca estar integralmente presente. Algo que parece nunca estar em uma determinação completa. Ou, para utilizar o vocabulário de Hegel, o que significa exatamente esse conceito, que é um conceito muito mais opaco do que possa parecer, um devir determinado. Ou seja, um devir que alcança a determinação.
No fundo, essa é a questão fundamental que animou Hegel no capítulo dedicado ao Dasein, e é por isso que eu havia insistido nessa frase fundamental da definição hegeliana do Dasein, que é: do devir provém o Dasein. Por que ela era fundamental? Não apenas porque ela determinava uma proveniência, como quem estabelecia uma origem, mas porque ela esclarecia a respeito de uma destinação. Por provir o devir, o destino do Dasein devia ser estabelecer o modo de determinação do que tem realidade na inquietude e no movimento. Mas, aí a coisa foi realmente interessante, porque por escolher o Dasein como espaço de realização dessa manifestação, Hegel vai dever mostrar como o devir se manifesta no ente, na dimensão do ente. Pelo menos é assim que o conceito de Dasein aparece no Hegel, confundido com a dimensão do ente. Ele se confunde com a dimensão do ente porque toda a questão fundamental para o Hegel é mostrar como no ente, daí porque é uma fenomenologia, no ente já se manifesta tudo aquilo que é da ordem da essência. Eu havia insistido para vocês nesse anti-heideggerianismo hegeliano. Para o Hegel não existe diferença ontológica. Não faz o menor sentido falar em diferença ontológica no interior da filosofia hegeliana. Porque tudo o que se manifesta na dimensão do ente é tudo o que é possível enquanto experiência. E toda e qualquer experiência da própria, a essência, se manifesta. Ela se manifesta na dimensão do ente. Mesmo que esse campo de manifestação do ente, pensado como uma fenomenologia, que no fundo, se nós lembrarmos o sentido da palavra fenomenologia, tal como ela aparece pela primeira vez, ela aparece com Lambert, né? E o sentido do Lambert era uma coisa, a fenomenologia é um sistema de erros. Como é que eu explico os erros da consciência? Como é que eu explico o fato da consciência estar exilado do campo da verdade? É por isso que a fenomenologia, no fundo, é essa descrição, mas uma descrição que visa mostrar que, ao compreender como a consciência se exila do campo da verdade, eu compreendo ao mesmo tempo como a verdade se manifesta. Por isso que a introdução da fenomenologia tem essa frase famosa e definitiva: não é possível pensar a filosofia como um prolegômeno que procura, então, estabelecer as condições para não errar, para a consciência não errar, não entrar no regime da errância, até porque, muitas vezes, por trás desse medo do erro, se esconde o medo da verdade. Né? Por quê? Porque a errância é o campo fundamental da experiência da consciência. Porque a dimensão doente ela recebe um outro valor. Dado esse, né? Recebe um outro valor. Bem, para tanto, então, Hegel vai tentar pensar os modos de determinação do ente através de dois conceitos centrais que eram apresentados no capítulo sobre Dasein. Quais eram os conceitos centrais do capítulo sobre Dasein? Quiz show. Quais eram os dois conceitos centrais do capítulo Dasein? Quem pode me responder? Vamos ver se as aulas funcionaram. Bem, quais são as questões, quais os dois pares fundamentais do Dasein? Não. Ser o nada. Agora é bom porque eu vou vendo até que ponto as coisas foram analisadas. Ser o nada não pode ser, porque ser o nada é duas categorias do ser. Quem falou finito e infinito? Exato. Finito e infinito. Não. Lembrem que você tem três figuras da qualidade: ser, Dasein e o ser para si. Né? Cada um tem um par de oposição fundamental. Ser é o ser e o nada. Né? Ser, nada e devido. Né?
Agora, o Dasein tem algo e outro, mas fundamentalmente é o finito e infinito. Mas isso é um dado muito importante. Só um quiz show sem fundamento. O dado importante é que Hegel pensa o problema da determinação a partir das categorias do finito e do infinito. Para ele, as questões ligadas à noção de determinação e determinidade estão vinculadas ao problema da tematização do finito e do infinito. Então vejam, por que ele faz por que esses dois conceitos eles estão articulados na reflexão sobre o Dasein? Porque o Dasein ele é inicialmente o lugar privilegiado de uma contradição. É uma contradição decisiva, né, operando no interior do Dasein. Qual é a contradição? Primeiro, enquanto existência concreta, o Dasein é algo limitado e finito. Determinar é limitar. Sua limitação já se vai resolver no seu próprio nome, Dasein. Né? Ou seja, o ser aí, ou ainda, o ser em um lugar certo. Essa referência ao espaço, eu vejo para vocês que ela era fundamental, porque o Dasein é o ser cuja presença inicialmente se dá nos moldes das coisas no espaço. Uma presença que, por se dar nos moldes das coisas no espaço, uma presença partes dessas partes. Né? Uma presença marcada pela justaposição, pela separação, pela imposição de limites entre as coisas. Presença discreta. O que no caso do Dasein aparece como solidariedade entre a sua posição como algo e a relação a um outro que o limita. Então daí vem essa polaridade, essa oposição entre algo e outro, que aparece no Dasein. Agora, qual era então a aposta hegeliana? A aposta fundamental. Ela consistia em dizer que é possível pensar algo que é, ao mesmo tempo, infinito e determinado. Né? Ou seja, o infinito não é, por exemplo, aquilo que nós chamaríamos atualmente, na filosofia contemporânea, de uma multiplicidade inconsistente. Né? Então, infinito é uma multiplicidade estruturada. O infinito é determinado. Essa colocação é aparentemente absurda, porque tudo que é determinado é limitado no tempo e no espaço. O que equivale, pois, a afirmar que nós equivaleria, então, a afirmar que nós poderíamos pensar ao mesmo tempo algo que é infinito e ilimitado. É a própria ideia que é fundamental para o Hegel, a ideia do apeiron aristotélico, ou seja, a ideia do que não tem limite. Bem, como é que é possível, então, sair dessa contradição aparente? Só mostrando como tudo que é limitado é sempre obrigado a ultrapassar a si mesmo. E que pensar o regime dessa ultrapassagem é a peça fundamental de uma reflexão sobre o infinito. Essa é a estratégia hegeliana. Mostrar que tudo que é limitado é sempre obrigado a ultrapassar a si mesmo. E que essa ultrapassagem é o nome do infinito que se manifesta. Só que há várias formas de ultrapassagem, né? Assim como haverão várias formas de infinito. Eu lembraria da maneira como Hegel pensa aqui, a partir da possibilidade de apreender algo existente ao determinar suas qualidades. Ele vai falar, é necessário insistir nesse aspecto, diz o Hegel, porque já que nós estamos no campo da qualidade, da tentativa de determinar o ser a partir da sua qualidade, trata-se de mostrar como essa determinação através da qualidade, ela nos leva necessariamente a uma ultrapassagem. Nos leva necessariamente a confrontar indefinidamente, certo, com algo que é a primeira manifestação da infinitude. Por exemplo, nós sabemos que as qualidades elas se determinam através de negações opositivas. Né? O que é branco não é preto, o que é salgado não é doce. Como nós sabemos,
uma determinação sempre é necessariamente articulada através de negações. Né? Toda determinação é uma negação. Essa é uma frase que a gente discutiu no nosso curso. Né? E qual é o seu sentido. Isso demonstra, então, como a coisa não é um simples relacionar-se consigo mesmo. Ela também é uma unidade excludente. Ou seja, ela é aquilo que nega a sua identidade como outra coisa. Por isso que o Hegel pode fazer afirmações como, por exemplo, através da sua qualidade, o Dasein é algo oposto a um outro. Ou ainda, algo é o limite contra outro algo, por aí vai. No entanto, a determinação do ser pela qualidade, diz o Hegel, ela é sempre mutável e finita. Finita porque necessariamente incompleta. Nós nunca esgotamos a coisa através da enumeração das suas qualidades. A coisa sempre é aquilo que ultrapassa a somatória das suas qualidades. Já que eu sempre posso dizer que a coisa também é mais uma propriedade, que implica em uma determinação estruturalmente mutável. Essa incompletude é uma primeira figura privilegiada daquilo que o Hegel chama de mal infinito. E aqui eu venho insistindo com vocês uma ideia que me parece muito importante, que é há uma solidariedade profunda entre finitude e mal infinito. Então o que é finitude? Finito não é outra coisa que o operador de sustentação do mal infinito. Porque o finito ele não é aquilo que se caracteriza por ter apenas um limite, por pôr constantemente um limite que o determina. Finito é aquilo que se caracteriza por ter que ultrapassar de maneira incessante o limite que ele mesmo põe. Daí esse segundo aspecto fundamental do finito, segundo Hegel. Finito não é apenas o que se altera, mas ele é o que perece. E esse destinar a perecer é a verdade do seu ser. É o que deve ser infinitamente repetido. Por isso, ele é essa entidade contraditória, cujo ser é imediatamente o não ser. E é tendo isso em vista, que eu havia dito para vocês, nós devemos interpretar essa afirmação chave de Hegel, que é: assim o perecer do finito não perece. Apenas ele inicialmente se transforma em um outro finito, que é por sua vez o perecer como ultrapassar em direção a outro finito, e assim ao infinito. Ou seja, finito é aquilo que deve é um termo preciso, né, não um zole, né, deve a todo momento ultrapassar a si mesmo. Mas como entender a partir disso, por exemplo, uma primeira ideia fundamental da ideia de finitude, que é infinito é algo que tem em si mesmo o limite de si. Bem, antes de discutir essa questão, eu queria saber, até aqui vocês ficaram com alguma dúvida? Algum problema mal resolvido? Um exemplo desse ser não poderia ser uma bola, ou algo assim. Falei isso? Não, falou assim, que talvez seria mais para coisas vivas. Porque eu tenho dificuldade de entender, assim, claro que dá para entender muito abstratamente a ideia, mas os exemplos dele realmente são as plantas, não é? Ser seria o quê? Muito perto de um exemplo, porque a planta, por exemplo, a gente e ele falou, um texto da história da filosofia, Hegel, e aí era uma planta que se transformava num fruto, e aí o Verne. fruto, Marco Aurélio Verne. a planta se transforma num fruto, e esse fruto não é a planta. Então, é eterno desejo.
Pois é, duas coisas então. Acho que eu entendi um pouco o que você quer dizer. Primeiro eu poderia até fornecer algum tipo de exemplo, mas os exemplos seriam muito ruins. Mas por quê? Porque você tenderia a pensar um pouco de maneira imaginária, né? Pensando sempre nos exemplos. E eu gostaria que você aprendesse o processo geral. O processo geral é o seguinte: de fato, não é por acaso que o Hegel utilize muitas vezes metáforas orgânicas para falar do movimento do conceito. De fato, há várias metáforas orgânicas descrevendo o movimento do conceito. Isso é um dado importante. Essas metáforas não são gratuitas, né? Porque o que interessa ao Hegel no funcionamento do organismo é o fato, não só o fato de que há uma espécie de excitação interna que faz com que o organismo ali entre necessariamente em movimento, mas os organismos são capazes de suportar contradições em si. Hegel te fala isso para dizer, por exemplo, o que é a experiência da falta, troca necessidade, a não ser uma espécie de uma contradição em si, onde o organismo sente algo que lhe nega. Sente alguma coisa da qual que é diferente em relação à sua própria determinação, no entanto, lhe é presente. Hegel chega mesmo a falar, por exemplo, da relação entre a doença e o organismo, uma relação do conceito à coisa. Essa é a mais sugestiva, diria, da filosofia da natureza. Na filosofia da natureza, na enciclopédia, a filosofia da natureza. Agora, qual a ideia fundamental aqui? É que, de fato, veja, não é que isso é um conceito de ser que é próprio dos organismos. Hegel pensa a vida como a primeira figura do conceito. Então, pensar a vida como a primeira figura do conceito implica no quê? Implica em dizer que aquilo que é da ordem da natureza já apresenta um movimento que é o movimento próprio do conceito. Ou seja, eu havia dito isso para vocês, acho que em alguns outros momentos, em outros contextos, não vale para o Hegel uma dicotomia que é própria de uma certa tradição kantiana do idealismo alemão, que é a dicotomia entre natureza e história, natureza e liberdade. Isso implica em uma modificação da relação entre natureza e conceito, é óbvio. Da dimensão do conceito à dimensão da natureza. Por que não vale essa distinção? Porque o que é da ordem do conceito, das categorias fundamentais do conceito, são encontrados na dimensão da natureza. Por outra razão, que a natureza, para o Hegel, tem todos os conceitos, por exemplo, que o conceito de história tem. A natureza tem conflito. Conflito é um dado fundamental do campo da história. A natureza tem contradição. Contradição é um dado fundamental do campo da história. A natureza tem temporalidade. A natureza não é estática. Ela tem temporalidade porque a temporalidade é o outro nome do movimento do conflito. Na verdade, o Hegel tem um pensamento hegeliano da natureza, é um pensamento onde há uma polaridade fundamental entre a multiplicidade ou a unidade da substância vivente e a particularidade das individualidades de cada um dos organismos. Então, essa contradição ela opera, né, em tudo que é da ordem natural. Agora, vejam, isso significa o quê? Significa que, de fato, a vida ela é o primeiro nível do conceito. Agora, tudo aquilo que é da ordem do conceito, e o conceito ele é o que determina todo e qualquer objeto da experiência, tudo aquilo que é da ordem do conceito só pode ser pensado como devir. Isso significa o quê? Veja, ninguém está querendo dizer que... Aí é uma questão que parece bastante importante. Ninguém está querendo dizer... É um pouco o problema da contradição, tal como nós vimos lá nos primeiros nossas primeiras aulas. Quando Hegel diz que tudo que existe
é provido de contradição. Ele não quer dizer, em última instância, que você não pode afirmar, bem, isso é um papel, né? E não é uma bola. Né? Que é um pouco como vocês encontram no Aristóteles, quando o pessoal começar a admitir que nós devemos suspender o princípio de não contradição, então não há nenhuma razão em eu fazer nenhum tipo de distinção. Porque você vai ter um processo de indistinção e indeterminação que impede completamente a orientação do pensamento. O princípio de contradição é a base do pensar. Né? Agora, quando Hegel havia afirmado isso, o que ele queria dizer? Em última instância, ninguém quer dizer que no campo da experiência ordinária o princípio de não contradição não funcione. Certo? Mas uma coisa é dizer que o campo da experiência ordinária, o princípio de contradição, ele é funcional. Outra coisa é dizer que o princípio de não contradição me fornece a base para pensar aquilo que é da ordem das determinações ontológicas do pensar. Aquilo que é da ordem da realidade metafísica do pensar. Por quê? Porque trata-se, no fundo, de insistir, é uma maneira de insistir. A filosofia nada tem a ver com o senso comum. O senso comum orienta as suas ações a partir da identificação de um tipo de vocabulário, que é o vocabulário, por exemplo, da propriedade. Porque de onde funciona o princípio de não contradição? Não é por outra razão que os exemplos sempre são, basicamente, exemplos das sensações ordinárias. Né? Isso é vermelho, isso é azul. Né? Do comércio, né? Das relações de propriedade. Né? Ou seja, esses dados são bastante interessantes porque trata-se de dizer, você identifica um modo de disposição dos objetos como fundamento seguro para que eu possa reorientar todas as categorias do pensar a partir dele. Quer dizer, é uma espécie de identificação do senso comum como campo seguro de reflexão sobre problemas da metafísica. Diga-se passagem, é uma estratégia que foi usada ad infinitum por uma certa tradição da filosofia do século XX. Dizer, olha, eu posso eliminar os problemas metafísica ao mostrar que eles são má compreensão, resultado de má compreensão da linguagem do senso comum, da linguagem ordinária, que essa sim é uma linguagem desinflacionada do ponto de vista metafísico. É uma linguagem não problemática. Ninguém discute que isso aqui é azul. Você não discute que isso aqui é azul. Então, em última instância, eu vou conseguir, a partir de uma estranha derivação, chegar à conclusão sobre o que é o belo, sobre o que é o bom, sobre o que é o justo. Ou seja, é essa passagem que é inviável no interior da filosofia hegeliana. Essa passagem é inviável por quê? Porque tudo que é da ordem do conceito configura os seus objetos para além da identificação do princípio de não contradição. Eu havia até lembrado para vocês, vocês querem um exemplo? Um exemplo, não é um exemplo hegeliano, mas eu tenho certeza que eu teria gostado. Qual é o exemplo que Aristóteles utiliza a todo momento para falar, como que é impossível admitir o princípio de não contradição? Ele fala, por exemplo, não é possível dizer que Sócrates é homem e não homem ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. No entanto, eu não temo errar e dizer que, se vocês quiserem ser hegelianos, vocês devem dizer que Sócrates é homem e não homem sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Porque, perguntem o que Aristóteles pensava ao fazer esse tipo de afirmação. O que ele entendia por não homem? Não poderia ser todo e qualquer que não tem, todo e qualquer que é exterior à classe homem. Não homem significa aqui algo que se opõe essencialmente ao homem como determinação. Não é, só você não queria dizer só que não pode ser um homem e um cavalo ao mesmo tempo. Eu queria dizer, o que é não homem nesse contexto? Para um grego, não homem só poderia ser duas coisas. Não homem significa animalidade, que é o oposto fundamental da humanidade para o grego. Sócrates não pode ser, ao mesmo tempo, dotado de humanidade, dotado de animalidade. Ou, outra ideia, Sócrates é homem. Se esse é um conjuntivo fundamental, é porque homem significa o nome da individualidade de Sócrates.
O princípio que permite ao Sócrates se individuar enquanto tal. Então, não homem só pode ser o que anula esse princípio. Não homem só pode ser o impessoal. Ou seja, não homem é ou a animalidade ou o impessoal. O que o Hegel diria? Bem, Sócrates é, ao mesmo tempo, a animalidade e a humanidade. E, ao mesmo tempo, a determinação pessoal e o impessoal. O que isso significa? Porque aí é um dado muito interessante, porque vocês entram um pouco da maneira como, pelo menos é o que eu sugeriria, a maneira como a tradição dialética vai reapropriando as temáticas hegelianas, que estão presentes de uma maneira latente no texto. Esse tipo de articulação vocês encontram na dialética do esclarecimento. A dialética do esclarecimento, os seus 2 primeiros capítulos, é exatamente, de uma maneira ou de outra, é a questão, colocar a pergunta, o que aconteceu devido à impossibilidade do homem afirmar que ele é e não é homem ao mesmo tempo. Ele tem que, então, expulsar, por exemplo, o que é da ordem da animalidade, com toda a força da sua essência. Sua essência não pode ser marcada pela animalidade, ou por tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, representa a animalidade. A animalidade pensado aqui, sobre, como, por exemplo, aquilo que é dotar de autonomia, ou pensado aqui como, por exemplo, aquilo que em mim ainda guarda algum resquício de um vínculo ao natural. Os impulsos, as pulsões, as volições. Tudo isso deve ser expulso da essência da determinação do humano. Então aqui nós entramos, no fundo, em alguma coisa que vai ganhar força na filosofia moderna, que é a distinção entre natureza e liberdade. Então o que acontece quando eu tenho que expulsar com toda a força isso? Bem, a minha humanidade se transforma em animalidade. Ela se inverte em animalidade. Em animalidade contra tudo que em mim ainda tem alguma espécie de afinidade mimética com o animal. Então, a racionalidade se transforma em dominação da natureza. Então, daí, no fundo, esse processo de interversão, de um Schlager, para usar o termo que o Adorno Horkheimer utiliza, é uma maneira de insistir bem o que acontece quando eu identifico o princípio de não contradição como categoria fundamental do pensar. Ou eu poderia utilizar a outra vertente e falar o que acontece quando eu não sou capaz de reconhecer uma força do impessoal e da despersonalização que corrói toda a determinação da individualidade. Nesse sentido, essa é uma questão extremamente interessante para a filosofia do século XX e que, de uma maneira ou de outra, é uma questão que não seria estranha ao Hegel. Por sinal, eu queria deixar para vocês um texto, só que agora não dá mais tempo, porque não dá para tirar xerox, que era exatamente sobre isso. Né? Bem, depois eu vou pensar no que eu faço. Mas vejam, só uma maneira... É um texto que eu escrevi exatamente sobre essa questão, como o problema do impessoal, da despersonalização, é um problema hegeliano por excelência, que nos permite repensar o que é uma determinação do ponto de vista da dialética hegeliana. Mas como vocês sabem que eu sou um cara que fica fazendo bricolagens, né, então deve estar tudo errado. Sim. Mas sobre o mesmo aspecto? Sim, mas essa é a questão. O que significa sobre o mesmo aspecto? Significa enquanto determinação essencial. Quer dizer, não é uma... Quando o Aristóteles coloca esse condicional, bem, boa parte das pessoas que falam sobre a suspensão de princípios de não contradição não entendem que é sobre o mesmo aspecto que se está dizendo. Ou seja, eu posso ser num momento, num estado, uma certa forma, num outro estado, outra forma. Eu posso ser num contexto, num outro contexto, sim. Agora, a ideia fundamental aqui é outra. A minha determinação essencial é uma tensão incessante entre o humano e a animalidade. É essa tensão que constitui a minha determinação essencial. Então, os dois polos são positivos, os dois polos são necessários. E os dois polos são real. Há uma realidade nos dois polos. Quer dizer, você, num dado momento do ser, o Hegel vai falar, por exemplo,
sobre essa relação infinita ruim entre a moralidade e a sensibilidade no Kant. Devem ter visto lá num determinado momento, um pouco antes de começar a falar do infinito matemático, a progressão infinita, a remarca sobre a progressão infinita. Qual a ideia por que essa progressão infinita é uma progressão infinita ruim, onde a moralidade tem que a todo momento anular, né, aquilo que é da sensibilidade, e essa anulação não termina, né? Quer dizer, um pouco a moralidade se transforma então numa espécie de batalha incessante, isso está lá, são uma das figuras da fenomenologia, uma batalha incessante contra a sensibilidade. Quer dizer, por quê? Porque, em última instância, ela não pode ser pensada sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo. As duas não podem ser pensadas ao mesmo tempo. Mas toda a questão do Hegel é falar, não, mas são constituintes de uma polaridade fundamental, e essa polaridade é a determinação essencial do humano. Polaridade é menos pensar, por exemplo, se trata apenas de acrescentar qualidades. Como não assim? Polaridade. Bom, a qualidade do homem é também ser animal. Né? Pensa, por exemplo, o homem não é inorgânico. Né? O inorgânico talvez pudesse ser alguma coisa que o homem não é. Mas animal, pode ser apenas mais uma qualidade do ser humano. Pois é, mas então, essa é uma questão, no fundo o que significa pensar a determinação do ser a partir de qualidades. Né? Quer dizer, num dado momento na fenomenologia, quando o Hegel vai falar sobre a percepção, ele vai dizer, uma das estratégias é eu transformar o objeto num feixe de atributos. Então ele é isso, mas é também isso, é também aquilo, é também aquilo e também aquilo. É uma maneira de você não pensar, quer dizer, no fundo, você não pode ser humano e também animal, como se fossem duas qualidades onde uma não entra em contradição com a outra. A relação não é uma relação de uma diversidade. A relação é uma relação de oposição. Você percebe? Quer dizer, diversidade seria um tipo de determinação do objeto a partir do também. Né? Onde eu tenho uma multiplicação dos atributos do objeto. Mas a relação aqui é uma relação de oposição, onde dois termos opostos, eles produzem uma determinação. Normalmente o que dois termos opostos fazem? Eles produzem um objeto absorvido de conceitos, eles produzem uma contradição, eles produzem nada. Quer dizer, o que o Hegel está dizendo, não, mas dois termos opostos produzem uma determinação essencial. Nesse caso, por exemplo. A gente não poderia dizer que noções produzem algo comum, mas que eles são gerados no mesmo desdobrar. Não só que eles determinam o mesmo mecanismo, são originários. Essa não sei, essa é uma ideia que sempre me vem à cabeça quando Sim. Qualquer oposição no Hegel, eu sempre penso na ideia de originalidade, porque o Cato City, né? Acho que essa palavra deve estar no Hegel, na verdade, não sei. Mas para mim me ajuda muito a pensar essa ideia de que os opostos são originários dentro dele. E daí a tensão entre humanidade e animalidade, porque a humanidade só. A humanidade supõe a animalidade na história humana. Não sei se a leitura da direção do pensador, mas ela só surge essa oposição. Aliás, essas noções já são originárias, por isso opostas. Existe uma relação de implicação desde a gênese. Há um risco dessa ideia que você está dando um trabalho de co-originariedade, que é você supor uma espécie de solo primeiro, do qual as oposições vão se extraindo. No solo primeiro, as oposições se extraem ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, isso é muito mais schellingiano do que realmente hegeliano. A ideia do Hegel é a posição de um termo engendra outro. Mas ela engendra por quê? Porque a realização de um é passagem do seu oposto. Então daí a ideia de reconstituir através do movimento. Você tem um movimento onde um termo engendra outro. Essa é a ideia fundamental da dialética, segundo Hegel. Você não vai conseguir compreender fazendo todos retornarem a um solo primeiro originário. Engendra outro, mas ele leva algo desse outro em continuidade. Sim,
Exato. Por exemplo, ele leva algo da animalidade. Sim. Ele não é totalmente homem. Sim. Ele é absolutamente homem. Não, pois é. Exato. A ideia de humanidade, ela se modifica a partir do momento que eu penso ela como uma passagem no oposto. Ela deve se modificar. É o entendimento que não consegue. Então ainda come, ainda faz funções, mas o que é do animal, o que é da animalidade, ainda permanece nesse homem histórico. Esse homem que é da animalidade, o homem enquanto homem histórico, que falou o paralelo aí, né? Esse homem histórico, ele leva essa animalidade com ele, claro. Aí tem outras questões que vai fazendo algum percurso. Pois é, mas veja, quando você fala isso, a ideia é que assim, há algo, é um pouco como você pensa um composto de azeite e água, entendeu? Quer dizer, há algo no interior do homem que ainda é marcado pela animalidade. Né? Quer dizer, a ideia não é exatamente essa. Né? Porque isso ainda significa, quer dizer, você não está pensando sobre o mesmo aspecto. Né? A questão é pensar sobre o mesmo aspecto. Ou seja, na determinação essencial, nós encontramos uma passagem incessante em direção à animalidade. Então não é uma coisa que ficou, porque houve uma passagem, mas houve uma modificação qualitativa fundamental da ideia mesmo de humanidade, que já não é mais a mesma. Porque antes ela era uma ideia que se baseava na exclusão, na separação, ou, para utilizar um termo hegeliano, na negação abstrata. Ela negava abstratamente o seu oposto. Ou seja, eu sou obrigado a reconfigurar tanto um polo quanto o outro. Não, porque essa negação abstrata, essa negação abstrata não é uma negação abstrata, é uma negação determinada. Assim, quando a negação determinada, ela faz com que eu obrigue necessariamente um termo a se ver como termo a partir da sua passagem ao outro. Então, essa é uma questão muito importante. Quer dizer, há uma diferença entre dois processos de negação no Hegel, que é essa ideia de Verkehrung, ou mesmo Umschlagen, que ele utiliza em alguns momentos, que é essa ideia de passagem incessante, né? E a ideia de Aufhebung. Aufhebung, ela não é uma passagem incessante. A Aufhebung é uma conservação. Verkehrung significa eu vou ficar passando incessantemente de um termo a outro, né? Agora, tem um momento onde eu vou compreender que um termo já é a passagem incessante em si mesmo. Então eu já não saio do termo. Quer dizer, há um momento em que eu vou ficar oscilando da animalidade à humanidade. Da animalidade à humanidade. Isso é interessante porque isso aparece, por exemplo, lá na razão ativa, da teologia do espírito. Então, ele vai falar essas figuras da individualidade moderna. Vê que essas figuras são todas passagens do oposto. Então você tem a figura da sublimação absoluta e depois da queda na animalidade hedonista. Por exemplo, prazer e necessidade. Né? Há um momento onde essas passagens não se dão mais. Mas por quê? Porque elas configuram internamente os termos. Então eu não saio mais do termo. Eu não saio mais da humanidade, mas porque eu não preciso mais sair. Mas o conceito se modificou radicalmente. Daí um pouco essa impressão de estaticidade da dialética. Porque qual é a crítica vulgar à dialética? É um movimento que é um falso movimento. A síntese está desde o início. Né? Quer dizer, você simplesmente volta ao início. Você reconstitui. Agora, ou seja, como se no fundo, todo o trabalho do negativo fosse um trabalho de mercado financeiro, então é que não existe, entendeu? É um trabalho que você não conta. No fundo é uma astúcia, não é um trabalho. Né? Mas é isso que me parece que é necessário desmontar. De fato, você vai voltar ao conceito inicial. Mas o que significa você voltar ao conceito inicial depois de todo um trajeto? Depois de todo um processo? O que significa que voltar a um conceito que já não é mais o resultado de uma dedução, mas é o resultado de um processo. Poderia ser feita uma analogia com
história e historicidade, o Desi, pegando aí os momentos do Desi, o processo de história e historicidade, a pessoa falou de razão ativa, como uma história, uma prática ativa, uma história aí, no caso. Não, porque essa razão ativa era uma das figuras da filosofia do espírito. Né? Mas, não, de fato, você tem uma experiência fundamental de temporalidade na constituição dos conceitos. Nesse sentido, qual a diferença? Por que a dialética não é um pensamento transcendental? Você não é um pensamento transcendental porque você não deduz nenhum conceito regulador. Qual a diferença entre especulativo e transcendental? O especulativo, no fundo, é uma... Isso vai dar um pano para a manga, mas no fundo eu acredito nisso mesmo. O especulativo é uma das figuras do pensamento empírico. Uma das figuras de um pensamento que insiste que a gênese empírica não pode ser dependente, não há validade dependente da gênese empírica. Ou seja, que é uma maneira de se falar isso. Você tem um processo que é temporalmente presente que produz o que tem validade para a razão. Não há distinção para o Hegel entre gênese e validade. Para o pensamento transcendental, essa questão é inaceitável. Não há gênese do que tem validade. Né? O que tem validade é fornecido a priori, prévia à experiência. Ao contrário, é o que permite a experiência ser. Né? Permite orientar no campo da experiência. Essa distinção que não funciona. E essa distinção não funciona por essa razão, por a razão que eu acabei de dizer. Ou seja, você tem um movimento onde o processo de implementação dos conceitos, por passar do seu oposto, né, no campo da sua gênese, faz com que a validade ela só pode ser compreendida no seu sentido ao reconstituir essa gênese. Então, gênese e validade estão indissociáveis. Absolutamente indissociáveis. Tinha uma questão? Como você se conclui? Na fenomenologia, esse problema, isso não seria um problema na medida que a consciência que vai experienciando determinados fracassos, no tempo, ela vai tomando conhecimento de determinadas categorias que vão desenvolvendo melhor desse tempo que ela vai. Sim. Bom, o tempo está presente ali de uma maneira determinante. É no tempo que a consciência experiencia. Então, na lógica, parece que a gente está falando no interior do tempo também, que a gente fala de uma passagem de um conceito para o outro, da mudança, etc. E, no entanto, a lógica continua sendo teórica. Né? Ela continua, por exemplo, no prefácio ele diz que o caminho que o movimento da consciência na filosofia do espírito se assenta na natureza das essencialidades puras que determinam o conteúdo da lógica, né? Que fazem quer dizer, bom, não tem tempo na lógica. Não da mesma maneira como foi na fenomenologia. Sim, não da mesma maneira, isso é verdade. Porque o tempo da... Eu não sei se isso é um problema só da exposição da lógica, mas não deve ser, né? Na medida em que o próprio processo é essencial à lógica. Não há tempo no sentido do tempo fenomenológico da consciência, que é próprio da fenomenologia. Que é o tempo da experiência da consciência, e a partir de um certo momento ele vira um tempo histórico. Porque a consciência vai compreender que as categorias que orientavam a sua experiência eram resultado de processos históricos de formação. Então aí você tem uma dimensão, aí você começa com uma dimensão do tempo da experiência, você chega a uma dimensão histórico-fenomenológica da experiência. Agora, há tempo na lógica? Essa é uma bela questão. Né? Graças a Deus que o Schmitt morreu, quer dizer, porque há um tempo lógico da lógica. Né? Agora, esse tempo lógico da lógica não é exatamente o tempo lógico que a gente aprendeu aqui na faculdade. Por que é o tempo lógico da lógica? Quando essa afirmação que você trouxe, onde o Hegel fala das essencialidades puras, que são os objetos da lógica, pergunte quais são essas essencialidades. Porque ser não é uma essencialidade pura.
nada, do nada a nada. Sequer pode ser pensado dessa natureza. Essência, essa essência é ultrapassada. Fundamento também é ultrapassado. Todos os conceitos são ultrapassados. Em suma, o único conceito que subsiste é o conceito de conceito, que é uma maneira bastante desonesta de se roubar nos números. Ou seja, você vai falar, não, eu vou pensar nas essencialidades puras. E a única essencialidade que permanece é a ideia de essencialidade. No fundo é isso. Por quê? Porque a única essencialidade pura, que é questão na ciência da lógica, é a ideia de inquietude de movimento e de dissolução da fixidez das categorias do entendimento. Essa é a única essencialidade. Aí, nesse ponto, me parece que é talvez uma bela leitura, a leitura do Lebrun. Né? E nesse ponto ela funciona, do Gerard Lebrun, da paciência do conceito. Nesse ponto a leitura funciona. A única categoria que existe na ciência da lógica é a dissolução sistemática de todas as outras categorias do entendimento. Todas são dissolvidas. Mas é essa a essencialidade pura, é a dissolução das categorias. Ou seja, isso significa o quê? Isso significa que, primeiro, não há, de fato, nada que tem validade a priori. Categorias a priori nós temos, claro. Nós começamos a pensar a partir delas. Que elas sejam validadas é outra coisa. Daí porque o movimento da dialética vai ser um movimento de dissolução dessas categorias que aparecem para mim como a priori. Mas elas são dissolvidas de que forma? Elas são dissolvidas a partir do momento que eu me pergunto pela sua gênese, que eu me permito perguntar-me pela sua gênese. A partir do momento que eu suspendo uma gramática filosófica que impede essa questão, e eu coloco uma gramática filosófica que me diz, não, mas eu posso perguntar por ela. Como é que eu pergunto sobre a sua gênese? Eu vou seguindo o movimento de dissolução. O movimento de dissolução não significa passar da categoria a um nada. Significa passar de uma categoria a outra. O que é um dado muito interessante, ou seja, há uma passagem de categorias. E isso é a especificidade da ciência da lógica em relação à fenomenologia do espírito. Então, não são mais figuras da consciência, agora é uma passagem de categorias. Eu devo necessariamente passar do ser ao nada. Eu devo necessariamente passar do finito ao infinito. A categoria do pensar, finitude, ela necessariamente passa na infinitude. Está vendo aí uma consciência que experiencia essa passagem ou não? Independente disso. Quer dizer, agora não é mais questão de constituir a experiência sob a ordem da consciência. Agora, ela é pensada, em alguns momentos é pensada como superação, em outros momentos é pensada como passagem incessante do oposto. Algumas categorias voltam. Tá? Da mesma maneira como na fenomenologia do espírito, algumas categorias voltam na ciência da lógica. O ser vai voltar num dado momento, no início da doutrina da essência. Tá? Por quê? Porque ele ainda não foi completamente superado. Tá? Mas vejam, de fato, agora já não é um movimento da consciência. Por que é o movimento da consciência? Porque a consciência para o Hegel é uma categoria histórica. A consciência para o Hegel é a consciência moderna. É a consciência que traz atrás de si uma certa historicidade. E que, por isso, pensa a partir de um certo conjunto de categorias. Agora, aqui na ciência da lógica, não é mais a ordem da descoberta, digamos assim. Agora é a ordem ordo essendi. E a ordo essendi, ela só precisa de ter um começo. Ela só precisa ter um começo seguro. Qual é o começo seguro? O ser. Daí vem toda a necessidade de ter esse grande capítulo. Por que o ser deve ser o começo? O ser deve ser o começo, porque todo e qualquer outro começo me leva diretamente ao ser. Se o começo for Deus, for uno, for eu, todos esses três começos possíveis, poderiam se colocar, todos eles resvalam no ser. Por quê? Porque todos eles têm o ser como elemento comum. O eu, sem o ser, não tem realidade. Deus sem ser, não tem realidade. Assim como o uno. Veja, o que é um dado fantástico, porque nós estamos falando de um pensamento idealista, para quem o eu não fornece o princípio. O princípio não é o eu. O princípio do pensar é um princípio inefetivo, que só vai se transformar em princípio concreto quando ele se colocar como devir. Quer dizer, o eu só vai aparecer no ser para si.
Aí você tem alguma coisa parecida à função lógica do eu. Mas antes você não tem. É um dado muito importante. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a 15 minutos.